Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que alegria estarmos juntos no seu televisor. Esse programa é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, uma igreja evangélica aqui no Rio de Janeiro, cujos membros se cotizam para que esse programa vá ao ar. Portanto, nós nunca pedimos dinheiro, porque o programa já está pago pelos membros e amigos que patrocinam os custos deste programa na televisão. A nossa finalidade aqui é, de alguma forma, fazer com que você creia nas coisas de Deus, tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo e a sua vida seja totalmente alterada, mudada, transformada, melhorada pela presença do Espírito Santo no seu coração. Você vai ouvir uma mensagem daqui a pouquinho, antes uma entrevista que você deve prestar atenção e logo em seguida eu vou trazer uma palavra para você. Convide alguém agora para participar assistindo do programa. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Meus irmãos, meus amigos, você que quer conhecer a Bíblia com mais profundidade, você precisa participar da Semana Teológica de 2 a 5 de fevereiro. Serão 4 noites em que nós convidamos preletores de ponta para falar para nós. Antônio Carlos Costa, Idauro Campos, Ariovaldo Ramos, Armando Sidaco, eles vão estar conosco, entrada gratuita, você pode vir também. É só nesse telefone aí. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou recebendo o André Neves. André é administrador, também formado na área de sistemas e está envolvidíssimo com a obra de Deus, participando de grupos de louvor, professor de estudo bíblico, se formou na primeira turma do nosso seminário teológico e nós vamos conversar um pouco com ele sobre um pouquinho de tudo, sobre estudo da Bíblia, mas também como a Bíblia tem abençoado a vida dele, como Jesus tem se firmado no coração dele através do estudo da palavra. Tudo bem, André? Tudo bom, Claudete? André, vamos apresentar você um pouquinho lá para o nosso público, não é? André, como é que você teve assim o teu encontro com Jesus? Então, eu, graças a Deus, nasci num lar evangélico. Meus pais eram cristãos. Eu frequentava a igreja com eles, porém tive meu encontro com Cristo mesmo aos 9 anos. Mesmo criança, eu ouvi uma pregação e o Senhor Jesus falou diretamente no meu coração. E ali naquela noite eu reconheci a minha condição de pecador e de que eu precisava de um Salvador. E esse Salvador era o Senhor Jesus. Isso. Com 9 anos você já tinha essa consciência. Exatamente. Que tanta gente demora para ter. Quando as pessoas viram aquela criança no meio de vários adultos, né? Alguns riam, alguns ficavam questionando, porque se eu estava ali numa emoção, né? Uma empolgação, mas não, eu estava ali com a plena convicção do que eu queria, da necessidade que eu tinha realmente de aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador. E André, isso te ajudou na adolescência a vencer aí os perigos, né, que a vida oferece na adolescência, as tentações? Me ajudou muito, pastor, me ajudou muito. Como todas as pessoas, todos os adolescentes, eu passei por aquela fase, né? A fase dos convites, a fase das propostas, de sugestões, de você conhecer novas coisas. E eu lembro que muitas vezes, vamos dizer, aos 45 minutos, para que eu não chutasse a bola para fora, eu lembrava exatamente de preceitos bíblicos. Do compromisso, né? Do compromisso que eu tinha feito com Cristo. A base bíblica também, isso foi muito importante para a minha vida, porque exatamente nesses momentos eu lembrava de textos da Bíblia, eu lembrava do que Jesus quer para as nossas vidas, e eu via que eu estava fazendo exatamente o contrário. E lembrava muito também das palavras da minha mãe, que me criou no Evangelho, e que nos aconselhava exatamente a seguirmos uma vida de acordo com os padrões bíblicos. Como é importante você criar os teus filhos assim, vindo à igreja, participando do estudo bíblico, como isso realmente cria um referencial no coração do jovem, né? Isso é importantíssimo. Eu acho que é por isso que você hoje ainda é professor de estudo bíblico. É verdade. Fala um pouquinho para o nosso público, esse estudo bíblico na igreja evangélica, como é que é isso?
Olha, pastora, eu costumo dizer que todo aquele que aceitou a Jesus, que entregou seu coração verdadeiramente a Cristo, ele precisa do estudo bíblico. Tem sede, inclusive, de conhecer a Bíblia, né? Tem sede de conhecer a Bíblia. Ele precisa do estudo bíblico. O estudo bíblico é um momento importantíssimo, onde nós vamos ter mais conhecimento na palavra. Por exemplo, aqui na igreja, são várias classes com vários temas, onde nós podemos tirar as nossas dúvidas. É um momento principal, um momento primordial, onde todos podem fazer perguntas, tirar as suas dúvidas. Várias vezes você não consegue fazer isso durante o culto. Claro, né? Até mesmo por toda a liturgia, o Senhor está falando, mas ali é um momento importante, onde você pode trocar experiências. E o principal, onde você pode se aprofundar na palavra. Jesus falou em João 14,15, que se vocês me amam, né, se me amais, vocês devem guardar. Com certeza. As minhas palavras devem guardar os meus ensinamentos. Então é exatamente isso que a escola bíblica proporciona. Proporciona o quê? Um maior conhecimento da palavra, uma base maior na palavra, e exatamente nesse período, muitas vezes, você vai estar em certos momentos da sua vida, que a palavra de Deus vai te trazer resposta e vai te sustentar. Verdade. Você passou por uma experiência que você realmente experimentou como conhecer a Deus e a sua palavra fortalecem. Você e tua esposa, como todo casal jovem, desejaram ter filhos, não é? E na primeira, logo, gravidez da sua esposa, vocês passaram por um momento de tristeza, não foi isso, André? É verdade. Ela engravidou, nós até já sabíamos o sexo, seria uma menina. Hoje em dia se sabe cada vez mais cedo. É verdade, cada vez mais rápido. Nós estamos felizes naquela expectativa, né, de recebermos a criança, porém nós fomos surpreendidos com um diagnóstico, teve uma complicação e os médicos informaram que a criança corria o risco de vida. Nós passamos a orar, entregar a Deus aquela situação, pedimos oração aqui na igreja, aos pastores, aos irmãos, várias pessoas, né, ficaram solidárias. Com né? certeza. A igreja é a uma nossa família, situação né? É uma família, exatamente. E nós recebemos aquele carinho, recebemos o apoio. Porém, eu lembro que num domingo à noite eu estava aqui e o pastor Paulo falou, vamos orar agora, você que está com um problema, uma aflição, aquilo que está lhe angustiando. E foi quando eu orei exatamente por essa situação. E naquele momento eu falei, Deus, seja feita a sua vontade. E quando nós falamos, seja feita a sua vontade, nós temos que, literalmente, crermos na vontade de Deus. E por mais difícil que pareça, descansar. Exatamente. Por mais difícil que seja. Porque muitas vezes nós fazemos um pedido a Deus e queremos que a nossa vontade seja feita. Fazer do nosso jeito. Exatamente. E tanto é que quando eu cheguei em casa, que eu conversei com minha esposa sobre isso, eu falei, Camila, nós confiamos em Deus, não é isso? Nós pedimos e entregamos essa situação nas mãos de Deus. Então nós vamos descansar nas mãos de Deus, aguardando a resposta dele. Seja a resposta dele sim ou não. Será a vontade dele perfeita, santa e agradável. E aprove ao Senhor levar a bebezinha. Né? Sua esposa perdeu. Exatamente, ela perdeu. Nós recebemos muito conforto da parte do Senhor e de toda a igreja. Posterior a isso, nosso sonho continuou. Partiram para o segundo. Partimos para o segundo. Nesse inteirinho aconteceu uma situação bastante interessante, e isso para reforçar a nossa fé. E aí essa fé, ela vem justamente pela minha experiência primeiro com Cristo, que isso é o primordial, e o segundo, a base na palavra, o estudo da palavra. Verdade. Que me lembrou exatamente de diversas circunstâncias que outros homens, mulheres de Deus também passaram. Difíceis, né? Circunstâncias difíceis, porém, com o segredo que é o Senhor Jesus ao seu lado. Esse é o diferencial, o Senhor Jesus nos sustentando. Com certeza. Isso aconteceu de um encontro da empresa, que eu estava com um colega nosso. Ele acabou falando que o filho do primo dele estava para nascer e os médicos já tinham desenganado. E os médicos falaram que ele tinha duas opções. Na verdade, ou ele poderia morrer, nem chegar a nascer, ou então, quando ele nascesse, ele poderia nascer com várias complicações, com várias sequelas, e de repente não seria nem vantajoso que isso acontecesse, ele vir a nascer. E ele estava muito triste, ali no aeroporto mesmo, aeroporto de São Paulo. Eu coloquei a mão nos ombros dele e falei para ele, olha, eu creio num Deus que pode todas as coisas.
E a última palavra é de Deus. Por mais que os médicos digam, a última palavra é de Deus. Você crê nisso? Ele, não, eu creio. Eu falei, vou orar por você. Orei ali por ele e vou orar pelo seu primo por essa situação. Depois você me conta. Tempo depois, para minha surpresa, eu recebi um e-mail, ele estava muito emocionado. Ele disse que no mesmo dia, quando ele voltou lá para o sul, ele falou com o primo dele. Enfim, no dia seguinte, a criança nasceu perfeita, sem nenhuma sequela, com saúde, para a glória de Deus. E nisso, a sua esposa já estava grávida do segundo bebê? Não, ainda não. Ainda não estava grávida. Passou um tempo, ela veio engravidar, e a alegria voltou de novo. Toda a expectativa voltou. Então, planejamento, fazer o quartinho do bebê, soubemos que era um menino dessa vez, e Deus fez tudo novo, inclusive o sexo do menino, do bebê, era um menino. Estávamos tranquilos e quando foi no 5º mês, aproximadamente, outra surpresa, outra preocupação desagradável. Foi diagnosticado que tinha uma certa dilatação no rim do bebê, porém o médico falou que enquanto ele estivesse no ventre da mãe, eles não poderiam fazer nada. Então nós deveríamos aguardar o nascimento dele e depois iríamos para o tratamento. A verdade é que nós temos Jesus, você é um rapaz que viveu a sua vida toda dedicado a Deus, buscando a Deus, mas os problemas chegam para a gente. Sim, os problemas chegam para todos, né? Jesus falou isso, né? É importante frisarmos isso, porque a busca do Senhor Jesus, o Evangelho, não é, vamos dizer, um lugar para os covardes se abrigarem. Não é? Claro. É um lugar em que a gente encontra Cristo para passar pelos momentos difíceis. É verdade. E vocês estavam passando por essa luta aí. Estávamos passando por esse momento difícil, porém, aguardamos e pedimos oração. E isso é importante quando nós temos uma igreja e temos irmãos para quem recorrermos, que podem nos sustentar em oração. Eu lembro que a igreja entrou em oração, toda a igreja. É verdade. Não é? Nosso auditório ali com 800, 900 pessoas, unidos orando pelo bebê do André e da Camila. Verdade. Enfim, Felipe nasceu, ele precisou realmente ser transferido para começar todo um critério de exames. Foi diagnosticado que os dois, tanto o rim esquerdo quanto o direito, eles estavam obstruídos. Isso poderia ser prejudicial para a criança. E a igreja orando. Deram tempo para examiná-lo novamente e, graças a Deus, o rim direito foi completamente desobstruído. Porém, o esquerdo permanecia. O que eles chamaram de mega-ureter. Na verdade, era o canal, o ureter, que estava bem dilatado. Então, com isso, o rim estava sofrendo. E foi preciso operar. Quando os médicos falaram para mim e para minha esposa... Operar um bebezinho recém-nascido. Nossa, e eu lembro que um pouquinho antes, quando ele foi transferido, ele teve que ir numa ambulância, e eu fui com ele acompanhando, e ali naquele momento, o paramédico falou, não, pai, fica perto dele, para ele sentir. Eu coloquei a mão por dentro da incubadora, e ele, como numa reação, segurou meu dedo. Quando ele segurou meu dedo, automaticamente eu fiz aquele link. Eu, como pai, o meu filho segurando na minha mão, e eu não posso fazer literalmente nada por ele. A não ser segurar na mão de Deus. A não ser segurar na mão do meu pai, que é Deus. E foi ali que eu fiz aquela oração e foi um momento lindo para a minha vida. E hoje o Felipe está bem, está saudável, já está andando. Está 220. Já vem ao estudo bíblico. Já vem ao estudo bíblico. Como nós costumamos trazer nossas crianças para a igreja desde a mais tenra idade, já aprendendo essa fé que sustentou você, que sustentou a Camila. Exatamente. E eu tenho, assim, a agradecer a Deus exatamente por esse sustento. Agradecer à igreja, agradecer aos pastores, aos irmãos, vários irmãos. Como é importante pertencer à igreja do Senhor Jesus. A uma igreja. Isso. Foram vários irmãos de outras igrejas que também oraram muito por nós. Nós queremos agradecer. Mas é importante realmente isso, fazermos parte de uma família. Com certeza. E no momento que eu mais precisava, que eu já estava cansado, né, sustentando a minha esposa, foi quando o pastor e a senhora também ligaram para mim e falaram exatamente isso. Olha, vocês não estão sozinhos, a igreja está orando por vocês, o congresso, como foi citado, todos oraram por vocês. 1.200 mulheres oraram por vocês. Aquilo para mim foi um renovo.
Foi muito Foi um renovo, foi como se eu estivesse lá embaixo, aquilo ali me levantou. Você não está sozinho. De uma forma maravilhosa, eu não estou sozinho. Que bom. Né? A gente sabe que Deus está ao nosso lado, é verdade, mas é importante também nesses momentos contarmos com a nossa família, contarmos com o corpo de Cristo. É verdade. Porque Nossa afinal de contas, família nós somos corpo de Cristo. Deus. Exatamente, família de Deus. E aí Felipe passou pela cirurgia, né? Fizeram uma parcial porque os órgãos dele ainda eram muito novinhos, mas eu sei dizer que até hoje, quando nós vamos no pediatra, o pediatra cada dia se encanta com ele. Ele ainda precisa de um certo acompanhamento até a final, mas o cirurgião dele, todas as vezes que vê o resultado do exame, de 6 em 6 meses, ele fica maravilhado. Que bom. Como ele reagiu assim, de uma maneira excelente. E eu vejo isso mover de Deus. Que bom. Eu vejo essas mãos de Deus. André. Vai ter muitas coisas boas ainda para contar do Felipe, em nome de Jesus. Amém. André, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que essa tua palavra foi animadora, edificante para os nossos telespectadores, muito passando assim por angústias nessa área de crianças, nessa área de filhos. E eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pelo convite. E você, amigo telespectador, não desligue, telefone para nós. Você está vendo um telefone aí, temos um grupo aqui para orar por você, conversar com você, esclarecer sobre os nossos endereços, mas você ainda vai escutar uma palavra abençoadora sobre este Jesus maravilhoso que nos acompanha em todas as nossas dificuldades e provê o livramento e fortalece o nosso coração. Fica ligado. Meus irmãos, meus amigos, eu quero convidar vocês para uma excursão à Europa em setembro de 2015. Serão 2 semanas no grande ônibus do Louvorzão, visitando os lugares importantes para a reforma protestante. Você está vendo esse telefone? Se você está interessado em ir, ligue para nós, vai ser formidável. Meus amigos, uma das passagens mais extraordinárias da Bíblia aconteceu no caminho de Damasco. Paulo, que era um homem sincero, um homem radical, estava indo perseguir a igreja, os irmãos, aqueles que tinham tido um encontro com Jesus. E no caminho, então Paulo ouve uma voz, vê uma luz, cai da sua montaria, ficou cego por alguns dias e Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Paulo então pergunta para Jesus por que Jesus estava falando com ele. E o que Jesus disse para o apóstolo Paulo é tão importante que serve para o apóstolo Paulo, serve para mim, serve para você e serve para qualquer pessoa que queira trabalhar, que queira ser envolvido no ministério com Jesus. Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que está me ouvindo nesse momento, você quer que Jesus o abençoe? Que você quer ser usado por Deus, na obra de Deus? Então, por quê? A resposta eu quero ler para você em Atos 26, versículos de 16 a 18. Eu vou resumir. Jesus disse assim: Paulo, levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque eu te apareci para te constituir ministro e testemunha. Olha só, eu vou te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Olha só que coisa linda. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz
e da potestade de Satanás para Deus. Meus irmãos, nós somos enviados para abrir os olhos das pessoas que andam nas trevas, que não conhecem a verdade de Jesus Cristo, que nunca tiveram um encontro com o Salvador, com o Jesus Cristo que morreu, ressuscitou por nós, para que tivéssemos vida eterna, vida abundante, vida de domínio sobre o pecado, sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas tendências. Jesus nos dá capacidade para sermos vencedores. E a mensagem do Evangelho tem uma finalidade. Nós somos enviados para falar para que as pessoas tenham os seus olhos abertos e sejam convertidas das trevas para a luz e do domínio do inimigo, da potestade de Satanás, para o domínio de Deus, a fim de que recebam remissão de pecados. Esse encontro com Cristo, esse deslumbramento que cada pessoa tem ao ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, faz com que ela seja perdoada dos seus pecados. Não diz a Bíblia que faz com que a pessoa vire rica, que passa a ser empresária, que passe a ganhar mais dinheiro e troque de carro e vire uma pessoa classe média alta, que ganhe um apartamento novo. Não! Quando Jesus entra no coração da gente, o que ele faz na nossa vida ele nos perdoa os nossos pecados e nos dá uma herança. Você sabe que herança que é essa? A herança é que é a herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Olha só, se você quer uma herança de ser santificado pela fé em Jesus Cristo, se você tiver um encontro com Jesus, você vai encontrar essa resposta. Você vai ser perdoado dos seus pecados. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para nos perdoar os nossos pecados. Lógico que quando ele vem e perdoa o meu pecado, ele muda a escala de valores da minha vida. Ele muda o meu vocabulário, ele muda até o meu vestiário, ele muda a forma com que eu trato as pessoas, ele muda a forma com que eu me vejo a mim mesmo. Eu passo a ver e me ver com uma posição mais humilde, mais terna, em que eu reconheço as minhas limitações, as minhas falhas, e a gente passa a ser uma pessoa mais meiga, mais perdoadora, mais fácil de convivência. Meu querido, minha querida, vocês que estão ouvindo esse programa nesse momento, você precisa de receber essa mensagem. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo perdoa a gente e transforma a gente. Você não quer ser transformado? Você não gostaria de olhar para você mesmo e ver que Jesus Cristo está mudando a sua personalidade, a sua forma de falar com os outros, essa sua malícia, que você coloca malícia, ou mesmo essas suas tendências, essas superstições, esse medo do futuro, esse bloqueio que você tem contra as coisas que você não entende e você tem medo, você fica consultando horóscopo, consultando mapa astral, tudo por causa da sua insegurança, porque quando a gente tem um encontro com Jesus, ele nos perdoa e faz de nós novas criaturas, pessoas totalmente transformadas. Esta é a finalidade da mensagem de Jesus Cristo nos nossos corações. Jesus disse para Paulo: Paulo, eu vou te enviar. E eu vou te enviar porque você precisa abrir os olhos das pessoas para as quais você irá. Para que eles saiam desse reino das trevas, esse reino da superstição, esse reino da malícia, esse reino da idolatria, esse reino do pecado, e transporte essas pessoas. A mensagem de Jesus nos faz viver num outro reino, que é o reino da luz, que é o reino da obediência, que é o reino de Jesus Cristo. O programa já está acabando e eu quero orar com você nesse finalzinho. Você está vendo um telefone aí, que é um telefone importante.
Esse telefone existem diversas pessoas que vêm para cá e aguardam a sua ligação para orarem por você, para de alguma forma ajudarem você a ter esses olhos abertos. Nosso programa só tem essa finalidade: falar para você que se seus olhos forem abertos por Deus, você vai passar a ver uma outra realidade, vai viver uma outra dimensão, vai ser uma nova criatura. Eu quero orar com você no finalzinho do programa, mas não se esqueça de procurar telefonar para nós. Há sempre um grupo de pessoas aqui dispostas a receber e a orar com você também. Vamos orar, queridos? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, porque nesse momento esse homem, essa mulher, esse jovem sintonizou esse programa. Ele não estava programando isso, mas Tu, Senhor, Tu já tinhas programado esse encontro para que ele pudesse ter sua cabeça, seu cérebro, começasse a pensar na coerência do que eu estou dizendo, para que haja um encontro genuíno, real com Jesus, e ele possa ter os seus olhos espirituais abertos para uma nova realidade de vida. Ó Deus, abençoa essa pessoa que frequenta uma igreja evangélica há anos, mas ainda não foi liberta de tantas coisas que ela precisa ser liberta. Faz isso hoje, meu Deus, na vida desse homem religioso que vai à igreja, que até canta, mas que ainda não foi totalmente liberto. Opera na vida deste homem, desta mulher. Eu oro por uma vitória em nome de Jesus. Obrigado por ter assistido o programa. Nós estaremos de volta daqui a uma semana, sempre no mesmo horário. E olha, não desliga a televisão não. Logo depois vai começar um outro programa evangélico. É um programa da Nova Vida. Eles são nossos irmãos. Eles são muito abençoados. Não desliga a televisão não. Assista o programa da Nova Vida. Deus vai abençoar você também através desses irmãos, dessa igreja querida que é a Igreja de Nova Vida. Até o próximo sábado. Que Deus o abençoe. Eu sou o pastor Paulo César Brito e eu tenho certeza que Jesus vai dar a você uma nova vida em Cristo. Nunca mais me esquecer de Ti. Vou buscar Te louvar, quero só Te adorar. Vou viver para Ti, Senhor. Para andar bem protegido por Jesus, é preciso caminhar para onde Ele vai. Meus desejos e conceitos submeter, Sua palavra, Sua vontade obedecer. Na chegada ou na partida, com Sua mão segura e amiga, minha vida só Jesus pode salvar. Nunca mais me afastar de Ti, nunca mais me esquecer de Ti. Vou buscar Te louvar, quero só Te adorar. Vou viver para Ti, Senhor.